Agora eu já estou avançando, eu estou colocando padrão de candle dentro de figura de mercado. Quais são as especificações de um topo duplo legal para se operar, Miquel? Aqui eu vou passar o que conteúdo pago não passa, eu falei para vocês. Porque só fazer o padrão não adianta de nada. Geralmente essa estratégia a gente entra com mais contrato. Ó, deu venda aí no Insight Candle, tá? Deu venda no Insight Candle, pelo menos para a gente buscar 50 pontos. Aqui eu venderia fácil, ó. Já buscou 50 pontos, mais de 50 pontos aqui, ó. Top demais. Fazer projeção. Eu estou ensinando um possível alvo, mas você tem que entender que todo padrão, ele, quando ele aparece, ele deixa pelo menos 3 alvos. Um alvo mais conservador, um alvo mais moderado e um alvo mais arrojado. Igual, olha a regra que eu estou dando. Ele seja igual ou maior o corpo. Uou, que top que você chegou aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui o que eu chamei de La Casa dos Padrões, tá? É um treinamento gratuito oferecido aqui pela nossa escola Price Trade, para você que quer se desenvolver aí no trade, operar desde mini contratos na bolsa de valores, operar ações, enfim. Hoje a maneira mais versátil de você operar um ativo financeiro, seja dentro da bolsa de valores ou operar pares de moeda no Forex, criptomoedas, enfim, é você entendendo sobre análise gráfica. É por isso que eu criei a Price Trade, para treinar profissionais para serem especialistas em análise gráfica, porque o gráfico te mostra tudo. O gráfico mostra quando o ativo vai subir, quando o preço vai subir, quando é a hora de comprar, quando é a hora de vender. Você só precisa saber o passo a passo, que é entender o conceito, entender os conceitos, saber conhecer os padrões, para então você fazer um trade objetivo, que é comprar na hora que ele vai subir, e aí você tem um stop técnico caso aquele movimento venha a falhar e você estancar suas perdas, ok? E tendo um alvo, qual é a direção do mercado? Para onde o mercado está indo? Qual é o alvo do mercado? Muita gente opera cego, não conhece quais são os alvos do mercado. Mas eu, diariamente, na Price Trade, lá no Instagram da Price Trade, provo para vocês que é possível sim saber qual é a direção do mercado. Lá no Minuto de Ouro que eu faço todos os dias, falo, ó, o mercado tá assim, o mercado hoje não tá mostrando nada, não, o mercado tá mirando tal direção. É porque eu tenho um conhecimento muito rico que eu quero passar para vocês aqui um pouco neste curso gratuito aqui, tá? Meu nome é Miquel Moraes, sou trader profissional e professor aqui na escola da Price Trade, opero no mercado, tô no mercado financeiro desde 2015, trader autônomo, eu operando o meu próprio capital na bolsa de valores em tempo integral desde 2019. Anteriormente atuava para um grande banco, resolvi sair e seguir carreira solo. E faz um pouco mais de um ano que eu abri a Price Trade para ensinar as pessoas dominarem o gráfico. Então vamos para a tela, sem mais apresentações, sem mais enrolação. Galera, na tela aqui não é porque o curso é gratuito que você não vai dar valor. Aconselho que você dê valor e muito. Recentemente a gente fez uma sequência de aulas ao vivo, onde eu tive depoimentos incríveis de pessoas dizendo: poxa, eu fiz um curso na minha cidade onde eu paguei R$5.000 e o professor lá do curso não ensinou nem usar Fibonacci direito, não ensinou nem metade do que você está ensinando de graça. Então eu aconselho você prestar muito bem atenção e de fato dar o devido valor a todo esse conteúdo que eu vou passar deste mini curso aqui para vocês, beleza? O que é padrão? Padrão não é exceção. A primeira coisa que você tem que entender é que padrão não é exceção. O que você quer dizer com isso? Galera, padrão é um conjunto de regras, tá? Então não dá para você, deixa eu abrir o meu point fix aqui para eu começar a rabiscar o gráfico, não dá para você
ver dois candles de um jeito, chamar isso de padrão, depois ele aparece de outra forma e você chamar de padrão. Na internet a gente vê muita gente falando sobre padrão depois que aconteceu, não quando está acontecendo e nem quando ele projeta acontecer. Isso aí é fácil, o gráfico pronto é muito fácil, mas quem me conhece, meus alunos, todo esse pessoal que me acompanha sabe que eu sou especialista em achar o padrão da formação, quando ele se formou, que nem o gráfico está aberto agora, o mercado está rolando agora. Encontrou aqui, já mostrou um setup que eu ensinei lá no Instagram, que foi você encontrar uma região onde o preço para de cair. Aqui ele acontece devido a um padrão. Eu não vou passar esse padrão para vocês porque ele é muito avançado, mas dentro do método Price Trade eu tenho ele explicado tintim por tintim, tá? E aqui ele me dá outro padrão, possibilitando uma compra. Então a gente tem que saber que padrão é a maneira mais objetiva de se operar. Não falo só de padrão de candle, galera. Não é só sobre padrão de candle ou figura de mercado, um triângulo, uma bandeira. Não, tá? Eu falo padrão da maneira geral, padrão de estrutura. O que é um padrão de estrutura? O preço, geralmente, quando ele está em tendência, ele usa dessa tendência para romper um suporte, uma resistência. Vamos entender o que é um suporte e uma resistência? Um suporte é quando o preço ele está caindo, tá? Está caindo e ele para de cair. Aqui, que nem deixa eu arrastar. Ele para de cair. Aqui ele encontrou um fundo e ele formou um suporte, porque ele parou de cair, certo? Então eu já marco isso aqui quando virou um suporte. Aqui ele encontrou o que? Uma resistência, porque ele estava subindo e ele para de subir, tá? Então o preço ele encontrou um suporte e ele encontrou uma resistência. Para romper tanto o suporte como a resistência, o preço geralmente ele utiliza-se de uma tendência. Então esse suporte, ele estabeleceu até aqui, tá? Isso daqui foi rompido, a resistência. Aí o que ele faz para romper? Isso aqui é um padrão de estrutura. Ele faz uma tendência. Que tendência? Essa tendência de baixa, que é formada pelos movimentos descendentes que ele faz. Então, quando a gente une um topo com outro topo, a gente forma uma tendência de baixa. Então, essa tendência de baixa, ela vai ser utilizada para de fato o preço romper este suporte aqui, ok? Então, abaixo dessa tendência a gente pode fazer vendas, certo? Acreditando que o preço vai continuar a sua queda e rompendo o fundo, porque uma tendência de baixa ela tem que romper fundo e uma tendência de alta ela tem que romper topo, ok? Isso eu dei uma explanada sobre o que é um padrão de estrutura. É muito mais que isso, mas só para dizer que padrão não é só padrão de candle, não é só figuras de mercado, tá? Existem padrões que estão no tape reading, que tape reading, para quem não sabe, é você operar o preço pelo book de oferta, certo? A gente não usa o gráfico, só usa o book de oferta. Eu não sou especialista nisso, ok? Por quê? Que nem eu falei no começo, a maneira mais versátil de você operar qualquer ativo é olhando o gráfico, porque o tape reading não vai funcionar em todos os ativos. Se você for operar em outros mercados, você não vai conseguir operar através de tape reading. Agora gráfico, você opera qualquer ativo aí que tenha volume, vamos dizer assim, e movimentação, volatilidade, você consegue operar através de um gráfico. Então você opera cripto, você opera pares de moeda, você opera mini contratos, que nem é o nosso caso aqui. Estamos com o índice na tela, ok? Estamos com o índice na tela. O que eu vou começar a passar para vocês aqui são padrões de candle, mas a gente não vai ficar só neles, tá? Como eu disse, esse treinamento é para ensinar você a operar alguns padrões. Eu ensino dentro do método Price Trade, que é o nosso curso completo e pago, tá? Só que ele, galera, não é caro. Em vista do conhecimento que eu ensino lá de uma maneira clara, objetiva e direta,
ele não é caro, ok? Hoje, você clicando no botão aqui abaixo, você pode conferir o valor que ele está. Eu comecei a vender ele por R$ 300, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas já não está mais R$ 300, ok? E ele vai subindo à medida que ele tá sempre em tendência de alta, tá? À medida que vão entrando mais alunos e eu vou cuidando, eu tenho que cobrar mais caro porque eu cuido de vocês mesmo. Quando vocês entram no método Price Trade, eu ensino de verdade vocês. Ó, olha só que top. Vamos identificar aqui. O mercado está fazendo o padrão bem na nossa hora aqui. Poxa, Miquel, mas você não vai operar? Não, já operei hoje, tá? Já operei hoje. Eu quero mostrar para vocês, ó, o mercado tá ao vivo agora, ele tá fazendo um padrão e eu já vou ensinar. Ó, calhou agora aqui da gente falar sobre o padrão e o mercado já faz um padrão e já deu o gatilho de entrada, tá? Existe aquele setup que eu falei para vocês e eu vou marcar essa região aqui como sendo uma região e vamos ver se vai dar certo, ó. Essa região é uma região vendedora, deixou um padrão aqui, tá? Deixou um padrão, este padrão ele não é tão bonito assim. Ele não é tão bonito. Dentro do método Price Trade eu ensino melhor porque ele não é tão bonito. A gente costuma aqui na Price Trade dar qualidade aos padrões que a gente vê. Então a gente fala, poxa, bonito, feio, não tá legal, porque a gente segue regras e especificações. Qual foi o padrão que se formou aqui agora? Foi o famoso padrão engolfo. O padrão engolfo, ele segue quais regras e quais especificações. Ó, aqui ele deu gatilho de entrada, só que ele já está falhando. Porque essa região que eu marquei aqui, ó, deixou o padrão estrela, porém foi um padrão que não segue as especificações certinhas que a gente ensina lá dentro do método Price Trade. Então essa região eu desconsidero, ou se eu for operar este padrão que deu aqui na mesma região, eu entro leve, eu entro bem pouquinho ou nem entro na operação, tá? Porque não é uma operação boa. E ó, e ele já falhou e já deu stop, tá? Já deu stop. A entrada deste padrão está aqui, ó. Você faz uma venda aqui, ok? Mas a gente tem que ver o que está acontecendo no mercado. O mercado aqui ele está parando de romper fundo e ele rompe topo, certo? Se aqui me dá um padrão mais confiável, eu entendo que tem gente vendendo aqui. E aqui eu entro mais confiante. Aqui eu já falei para vocês antes de vir estopar que não tava muito legal, beleza? Ó, o mercado já foi errático aqui, porque ele deu o padrão e não cumpriu o objetivo. Qual é o objetivo deste padrão, Miqueias? O objetivo deste padrão é replicar pelo menos aqui, ó, a amplitude dele para onde? Para baixo, tá? Então a gente teria uma operação que a gente chama de 1 para 1. A gente vende aqui na perda da mínima do padrão. O stop está logo aqui acima, ó, e teria sido estopado, ok? O stop, galera, existe normal, ok? E aqui estaria o nosso alvo, ou para fazer uma parcial ou para sair completo da operação, certo? Como o mercado rompeu o topo, eu entraria aqui para sair já aqui da operação, ok? Porque o mercado não está com muita força vendedora, beleza? Vamos lá. Este padrão chamado de engolfo, eu vou pausar, esquece, deixa o mercado andar, beleza? Eu vou pausar e vou mostrar agora para vocês, tá? Ele é composto, aqui fez um engolfo de baixa, ele é composto por, ó, um candle, ele fez o candle positivo, o próximo candle ele engole este candle, tá? Eu vou desenhar mais ou menos do jeito que tá ali. Ele engole este candle, certo? Ele engoliu, só que você tem que prestar atenção que esses padrões compostos de mais de um candle, a gente tem que levar sempre em consideração os corpos do candle. O que é corpo, o que é pavio? Pavio é muito bem claro, essas pontinhas aqui, ó, são essas pontinhas. E o que é corpo? É este quadrado aqui grande, tá? Este retângulo, isso é o corpo do candle. Entre a abertura e o fechamento do candle, entre a abertura e o fechamento. O pavio representa a mínima e a máxima dos candles, ok?
ok? Então a gente considera corpo, tá? Então ele fecha aqui e ele tinha aberto aqui. O próximo, ele abre acima da... Olha, isso aqui é top. Só essa dica que eu vou te dar agora aqui pode fazer ficar milionário, ganhar muito dinheiro. O que é que ninguém fala, principalmente de graça na internet? É sobre o gap de corpo. O gap de corpo, ele... Olha, o gap de corpo, ele existe e poucas pessoas falam. O gap de corpo é quando o preço, o candle, ele fecha num determinado preço, ele abre um tick de cotação, pelo menos um preço acima, pelo menos um tick acima do que ele, ou abaixo, né? No nosso caso, acima. Então vamos dizer que aqui, esse preço aqui, que ele fechou, foi o preço 50. Ele abre no 55. Ele não abre, o próximo candle não abre no mesmo preço que ele abriu. Veja que há uma diferença aqui, ó. Você vê que é normal, ó. Vamos ver os candles que já foram formados, ó. Abrir na mesma região, ó, no preço exato que fechou o candle anterior, ó. Aqui não houve gap de corpo. Porém, quando ele chega aqui, ó, você vê que há uma diferença. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Há uma diferença aqui, ou seja, ele engolfou, ele engoliu, ok? Então, aqui é o padrão. Se não tem gap de corpo, não existe o padrão que a gente chama aí de engolfo, beleza? Então, o gap de corpo é um critério, é uma regra que você tem que utilizar quando você for identificar padrões como o nosso engolfo aqui, certo? O nosso engolfo aqui. Padrões como o harami. O que é o harami? O harami é a mulher grávida. A mulher grávida, só para vocês entenderem, o preço ele está subindo e ele faz um candle dentro. Você vê que agora o gap de corpo que eu falei, ele é de baixa. No caso do engolfo aqui, galera, ele é de alta. Ele abre um tique acima. No harami, ele abre um tique abaixo. E ele fica preso aqui. A gente fala que aqui, ó, é como se fosse a barriga da mãe, tá? A barriga da mãe. Poxa, porque você não desenhou o pavio, ó. Vou desenhar o pavio aqui. Vocês fazem questão, a gente desenha o pavio do candle. Presta atenção, eu estou considerando o corpo para a formação. Vocês vão ver, vocês vão prestar atenção que existe harami assim, ó. Ficou bonito, ó. Existe harami assim, ó. Que o candle, ó, existe harami que o candle que fica preso, às vezes ele é desse tamanho, e o pavio, ó, às vezes ele deixou um pavio aqui, ó, batendo. Isso daqui é o harami, porque leva as especificações que eu falei, ó. Se lembra que eu tô considerando para identificar, existem duas considerações que tem que fazer, para identificar e para operar. Para identificar, eu considero os corpos dos candles, tá? Isso te omitiram na internet, você não acha ninguém falando no YouTube. Eu considero os corpos. Para operar, eu considero a máxima e a mínima. No caso aqui, como é o harami para uma baixa, eu considero a mínima. Se é o harami para uma alta, ou seja, que ele aparece lá embaixo no gráfico, eu considero a máxima, tá? Porque são padrões de reversão de tendência. Então o preço ele tem que estar numa tendência de alta, ele faz o harami ou engolfo, que nem aconteceu aqui, e ele tende a cair quando ele perde a mínima. A mínima de quem? A mínima do bebê, aqui, do feto, chame do que quiser, tá? Então perdeu a mínima aqui, no mínimo a gente vai fazer igual a gente fez aqui deste engolfo. A gente vai replicar a amplitude para baixo, tá? Lembrando, o seu stop tem que estar acima da máxima, a sua entrada no rompimento da mínima e o seu alvo, pelo menos a réplica do padrão. Isso é um alvo, isso aqui é básico, é simples, ok?
é básico, é simples. Vamos para outro padrão que aqui você vai ver que aparece muito, porque ele é um padrão unitário. É um padrão unitário. A gente chama de martelo e aqui eu vou te apresentar rápido quatro padrões muito simples, tá? A gente vai identificar a variação dele. Ó, martelo, muito popularmente conhecido, certo? Martelo, o que é o martelo? O martelo, ele tem que ter regras também, não é qualquer coisa que você vai chamar de martelo, ó. Aqui, o martelo que eu tô vendo e que, assim, eu não operaria. Esse martelo aqui, isso sim é um martelo. Isso daqui é um martelo? Não. Tem força compradora? Tem, mas não é um martelo. E não é porque subiu que eu vou chamar ele de martelo, tá? Porque às vezes ele vai acontecer e não vai subir. Então, ó, isso daqui não é um martelo, tá? Aqui, de fato, esse é o martelo. Por que, Enriquez? O martelo não pode ter pavio? Não, não é que não pode ter pavio. Ele pode ter pavio. Porém, o pavio que o martelo tem que ter não, que ele pode ter, ele não pode ser maior do que o corpo. Você vê que, ó, o corpo é muito pequeno aqui, o pavio ele é igual ou maior aqui, pelo menos igual neste caso. Neste caso aqui, ó, você vê que, ó, pera aí, galera. Você vê que neste caso aqui, ó, o pavio ele é maior. Ó, o pavio é igual ou maior do que? Então eu não chamo isso de martelo. Aqui em cima, ó, eu não chamo isso de martelo. E veja só também, aqui a gente tenta simplificar ao máximo para vocês, simplificar tudo. Eu vou te ensinar um padrão martelo que ele serve para as 4 variações, tá? Não sei porque, para complicar, quando deram o nome dos padrões, lá embaixo chamaram de martelo e martelo invertido. Quando ele aparece em cima do gráfico do topo, chama de estrela cadente e enforcado. Essas 4 variações a gente chama tudo de martelo para simplificar, porque a regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Imagine que esse é o martelo positivo que eu desenhei aqui. Aqui ele abre, aqui ele faz uma mínima, aqui ele faz uma máxima deixando o pavio e fecha depois aqui, tá? O pavio maior, ele tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo do candle, para eu chamar de martelo. Se não tiver pavio aqui, mais forte, tá? Agora, se ele tem um paviozinho aqui, não tem problema, desde que ele não seja igual. Olha a regra que eu tô dando. Ele seja igual ou maior o corpo, ok? Igual ou maior o corpo. Então, esse que eu desenhei é o martelo. Esse que eu vou desenhar aqui agora também, ó. Ó, ele tá diferente, mas ele é o martelo, ó. Ele é mais forte, porque ele não tem o pavio aqui em cima. Esse que eu vou desenhar aqui agora, ele é mais forte ainda. Olha o tamanho do pavio inferior, tá? Ele pode ter um paviozinho aqui. Agora, se ele tem isso aqui, ó, você vê que é muito grande, isso aqui já não é um martelo. Então, maravilha. Já sabe identificar o padrão. Agora, entende o seguinte, quando ele aparece lá embaixo, ele pode aparecer assim, ó. Ele pode aparecer assim, e esse é o martelo legítimo, ok? Ou ele pode aparecer ao contrário, ele pode aparecer assim, ó. Quando eu falo dele aparecer lá embaixo, aqui, ó, o preço ele tá caindo, chega e faz o martelo. Esse martelo é o martelo invertido. Mas a gente opera da mesma maneira que opera um martelo normal. Como é que se opera um martelo? Aqui a gente vai... Você lembra que eu falei que é um candle de reversão de tendência? Então, o ativo ele tá caindo, fez um martelo ou um martelo invertido aqui, a gente vai operar o rompimento do que? Da máxima do padrão, da máxima. Entende o seguinte, existe um gatilho de entrada para cada padrão, tá? Que gatilho de entrada são esses? Os rompimentos da máxima ou das mínimas. Por quê? Porque
Só fazer o padrão não adianta de nada. Se lembra deste padrão que foi feito aqui, ó? Se lembra desse padrão que foi feito aqui agora, ó? O engolfo, que foi este candle e este candle aqui, formaram o engolfo. O start da operação está na perda da mínima, ó. E quem vendeu aqui foi estopado aqui, tá? Porque o stop estaria aqui. Você vê que ele vem, estopa antes de vir bater no alvo aqui embaixo. Ele estopa a galera e depois vem bater. Foi falso, esse padrão não estava legal, não estava bom, tá? Depois ele vem e faz aqui o que a gente chama de martelo, lá em cima, né? O martelo lá em cima, neste caso aqui ele é um enforcado. Ele faz o enforcado. Aonde está a entrada? A entrada está na perda da mínima, ou seja, vender aqui, tá? Porém ele invalida, olha, você tem que prestar muito bem atenção. Aqui você tem que ver, você pode salvar essa página, rever, ou senão você já clica aqui embaixo, entra para o método Price Trade, onde eu explico tintim por tintim, explico o contexto de mercado. O método Price Trade não é um curso cansativo, ele tem 25 horas de aula, tem mais ou menos umas 70 e poucas aulas, tá? Desculpa, ele tem 24, 25 horas de aulas. Não é um curso que foi feito para encher linguiça, vamos dizer assim, mais de 100 horas de curso e tal. Cara, não, a gente conseguiu explicar toda o nosso operacional, todo o price action puro e limpo, igual vocês veem a gente operando, igual vocês veem a gente ensinando no Instagram, mas tintim por tintim em 24 horas, ok? Sintetizado 24 horas, mas é um conteúdo muito rico, que você tem que ver e rever, ver e rever, ver e rever, ver e rever. Mais de 70 aulas para você dominar os gráficos, tá? Então, não consigo entrar agora no método Price Trade, quero esperar mais um pouco, tal, mas eu quero entender isso que você está falando aqui. Você salva essa parte, salva esse vídeo, veja e reveja, veja e reveja, veja e reveja, para você entender que padrões funcionam de fato, tá? Funciona, não só padrão de candle, a gente já vai falar daqui a pouco de figura de mercado também. Presta atenção aqui, ó, presta atenção. Você lembra que eu falei, ó, o preço ele tá subindo porque aqui não teve uma assertividade na ação dos vendedores, tá? E a gente identifica isso por padrões que falham, padrões que dão certo, a gente consegue identificar isso, tá? Aqui eu falei que era um enforcado, a entrada de venda estava aqui, mas você vê que ele rompe primeira máxima. Se ele rompeu a máxima, ele não deu o gatilho de entrada, então ele faz o padrão e deixa lá, mas não é para você entrar. Diferente desse que deu gatilho de entrada, porém ele estava numa região ruim. A gente analisa contexto de mercado antes de entrar nos padrões, a gente não sai entrando em todo o padrão que a gente vê, senão, ó, a gente fica levando stop direto, ok? Direto. Quando, ó, ressaltando alguns pontos do martelo, tá? Quando ele aparece embaixo, a gente opera a máxima. Quando ele aparece em cima, a gente opera o que? A mínima. Aí você me pergunta, poxa, esse que apareceu aqui não deu entrada igual esse também que apareceu aqui, ó, não deu entrada. Por quê? Ele não rompeu a mínima primeiro, ele rompeu a máxima. Então já invalidou o padrão, ok? Já invalidou o padrão. Então o padrão ele vai aparecer, principalmente neste tempo gráfico de 1 minuto que a gente está operando aqui. Mas entenda que em todos os tempos gráficos, os padrões de candle, figura de mercado, funciona. Ah, se eu opero 2 minutos, vai funcionar. Se eu opero no 5 minutos, vai funcionar. 10, 15, 20, 1 hora no diário, vai funcionar. Inclusive, nossas estratégias que eu ensino dentro do método Price Trade, estratégia para swing trade, para operações, a gente opera no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, ok? No gráfico de um dia. Ó, eu vou colocar aqui, eu vou colocar no gráfico de um dia aqui para vocês. Vocês vão ver sobre isso, sobre o que eu estou falando. Você lembra que eu falei do Harami? Olha o Harami. E eu falei desse alvo lá do Instagram. E ninguém sabe, poxa, mas como é que você sabe do alvo? Olha só, eu vi o Harami aqui no diário. Se você pega esse Harami que foi composto por este candle e por este daqui,
Se você pegar, eu vou pegar até com a amplitude do Profit. Olha ele dando certo, ó. Ele faz o Harami aqui no fundo. Ele faz o Harami e ele replica a amplitude a partir do rompimento. Então, aqui no rompimento é a entrada de compra e aqui seria a venda, certo? Ele pegou essa amplitude do padrão e a partir do rompimento ele replicou para onde? Para cima. Então, o padrão de Kendo funciona em qualquer time frame, em qualquer tempo gráfico, beleza? Seguindo essas especificações. É claro que para o day trade, se você opera no gráfico de 5 minutos, quais são os padrões que vão dar mais certo? Os padrões unitários, martelo, inside. Inside eu não gosto de operar nos 5 minutos. Na verdade, para day trade, eu aconselho todo mundo a operar no 1 minuto. É onde aparece mais padrões, tá? Então, colocando aqui no gráfico de 1 minuto, ó, a gente já consegue ver mais padrões. Olha o tanto de padrão. Agora a gente faz um filtro porque a gente não sai operando tudo que a gente vê pela frente. Os padrões, eles podem errar e eles erram quando eles aparecem na região que não é para aparecer. E eu ensino dentro do método Price Trade fazer esse filtro e é top demais. Fazer projeção. Eu estou ensinando um possível alvo, mas você tem que entender que todo padrão, ele, quando ele aparece, ele deixa pelo menos 3 alvos. Um alvo mais conservador, um alvo mais moderado e um alvo mais arrojado. Pelo menos 3 vezes ele vai deixar 4, 5 alvos aí para você operar, tá? Tô te passando o mais, vamos dizer assim, o mais conservador, que é só você pegar a amplitude do padrão e jogar ela para cima ou para baixo. É o primeiro alvo, mas tem outros alvos que esse padrão poderia deixar aqui e a gente faz esse filtro de acordo com a força do mercado, de acordo com uma análise de estrutura mais detalhada, beleza? Que eu ensino tintim por tintim dentro do método Price Trade, beleza? Continuando aqui, vou falar sobre o último padrão de Kendo, que é o Inside Kendo. Esse daí é fantástico e ele pode fechar, vamos dizer assim, a última peça do quebra-cabeça do seu operacional. O que é o Inside Kendo? Não sei se você percebeu, ó, esses candles vermelhos que aparecem aqui. Esses candles são candles de neutralidade, ok? Candles de descanso, ó. Ele pode ser um martelo inside, que ó, foi o caso aqui, ó, martelo inside. Pode ser um doji inside, ok? Como é que você opera um inside candle? E como é que você pode até configurar na sua plataforma? Eu não vou ensinar aqui, é muito simples, tá? É regra de coloração inside, muito simples, você consegue inserir e deixar eles aparecendo aqui, ó, vermelho, azul, verde, de todas as cores, tá? Você clicando aqui, ó, inserir regra de coloração, ó, inserir regra de coloração e você clica lá em Inside Candle e você consegue dar cor para ficar mais visual, ó. Apareceu um Inside Candle aqui, dá pra gente operar. Eu não vou ensinar vocês a operarem, porque o Inside Candle entende o seguinte, ó, se ele rompe para cima, dá compra, se ele rompe para baixo, dá venda. Todos você vai operar assim? Não, você precisa fazer um filtro. E até onde eu vou levar? Você precisa fazer um filtro e eu ensino vocês a operarem com maestria dentro do método Price Trade. É uma estratégia que eu ensino de scalp. O que é o scalp? É você entrar e sair rápido da operação. Geralmente essa estratégia a gente entra com mais contrato. Ó, deu venda aí no Inside Candle, tá? Deu venda no Inside Candle, pelo menos para a gente buscar 50 pontos. Aqui eu venderia fácil, ó. Já buscou 50 pontos, mais de 50 pontos aqui, ó. Isso aí eu venderia fácil, esse Inside Candle, tá? Ó, deu aqui, ó, de cara já, ó, fazer um scalp aqui, 50 pontinhos pelo menos tinha pego nesse Inside Candle. Essa estratégia eu ensino dentro do método Price Trade. Ó, aqui, ó, compraria fácil também, pelo menos 50 pontos, ok? Pelo menos 50 pontos. Olha, essa vendinha aqui, ó, perfeita, tá? Pelo menos
50 pontos daria para pegar aqui. E aí, o que que acontece? Existem casos que ela vai falhar, ó. Que nem aqui. Aqui, se você compra o rompimento desse inside candle, você é estopado legal, tá? Qual é o stop que você utiliza? Tudo isso aí dentro do método price trade. Essa estratégia, vamos dizer assim, foi a peça final do meu quebra-cabeça que eu montei do meu operacional. Ok? Padrões, eu incluí e a gente fechou um operacional muito top que eu quero ensinar para vocês dentro do nosso treinamento fechado, que é o método price trade. Então não perde tempo. Finalizando essas aulas aqui que eu estou passando para você, gratuita, quero me aprofundar. Entendi que padrões funcionam muito bem. Quero aprender mais, quero me tornar um mestre de padrões, mestre da análise gráfica, porque padrões é um do passo a passo, é um dos passos do passo a passo que a gente ensina lá dentro do método price trade, que é você entender conceitos, contexto, para enxergar a direção e aí sim enxergar os padrões do mercado, ok? Essa aula gratuita, além de estar passando, vamos dizer assim, fazendo você acreditar que padrões funcionam e te ensinando a operar, eu quero também fazer com que você entenda que há uma maneira muito simples, clara e objetiva de operar o mercado, colocando stop no lugar certo, parar de operar por achismo. Eu acho que vai subir. Não. O gráfico me mostra que vai subir. Eu acho que vai cair. Não. O gráfico me mostrou aqui através desse inside candle que ele iria cair, ok? Então, galera, não perde mais tempo. Vem se aprofundar, para de ficar jogando dinheiro à toa no mercado, beleza? Apresentei o inside candle aqui para vocês, tá? Não tenta ficar achando um jeito de operar ele sozinho que você pode perder muito dinheiro, tá? Existe uma maneira bem assertiva de operar e você paga muito pouco para eu te ensinar isso dentro do método price trade, beleza? Fechou aqui, galera? Eu quero te ensinar um pouco sobre figuras. E aqui eu não vou ficar caçando no gráfico, mas existem algumas figuras muito interessantes para você operar, que nem é o caso de um topo duplo. O que é um topo duplo? Figura de reversão de tendência, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui porque já tá na cara. Ó, o ativo ele tá em tendência de alta, ok? Aqui ele faz um topo duplo. Quais são as especificações de um topo duplo legal para se operar, Miquel? Aqui eu vou passar o que conteúdo pago não passa. Eu falei para vocês, ó, aqui, ó, o ativo ele tá numa tendência de alta. Vou marcar com a linha do profit aqui, ok? Ó, tendência de alta muito bem clara, muito bem definida, entendeu? Fundo, com fundo, ótimo. Aí o ativo ele faz o que? Um topo, ó, esse topo. A partir daí ele não consegue fechar acima desse topo e ele me deixa uma espécie de simetria. O que é simetria? Simetria é, ó, você vê que ele faz movimentos quase que simétricos. Aí vem aquilo que eu falei para vocês, identificar uma figura boa, uma figura ruim. Essa figura é boa? Não, ela não é tão boa, mas ela dá para se operar no pullback, que seria fazer uma venda aqui nessa região, ou seja, na melhor hora, né? Não é pegar o rompimento. Entende que figuras de mercado o gatilho de entrada é igual nos padrões, é o rompimento. Porém, tem casos que a gente tem que pegar o rompimento, tem casos que a gente tem que esperar o pullback. Neste caso aqui o pullback foi aqui, ó. Ele faz uma volta, ó. Rompe, confirma que rompeu e vem fazer o pullback para depois cair de fato. Okay? E dar a volta para testar. Por isso que aqui a gente já dá uma qualidade para a figura. Ela não foi tão boa, então ela não é tão assertiva. O mercado não está tão decidido assim, certo? Olha, deixou um pavio aqui. Topo duplo top, assim, de verdade, é aquele que ele não deixaria um pavio aqui, ok? Não deixaria um pavio aqui. Ele teria um espaçamento maior, ó, ele teria descansado mais para vir romper aqui para baixo. Deixa eu apagar porque está muito confuso aqui, vai. Ó, ele teria um espaçamento, ó, ele faria aqui, ele viria, ó, opa, descansar e romper aqui. Você vê que ele rompe antecipado? Então a gente já dá uma qualidade para essa figura e a gente já opera de outro jeito, ok?
e eu ensino outras qualificações melhor dentro do método Price Trade para você enxergar o que é uma figura de verdade, bonita ou não, beleza? Ó, ele faz o topo, não consegue romper o topo, deixando o topo duplo, deixando simetria e depois perde o fundo, simbolizando o que? Rompimento, reversão, desculpa, rompimento não, simbolizando a reversão da tendência. Que tendência? Essa tendência é de alta, então a partir desta figura o mercado reverte a tendência, ele começa a cair, ok? Figuras, galera, elas podem aparecer em vários tamanhos, tá? Do intradiário, para swing trade. Vou colocar aqui, ó, vamos colocar no gráfico do dólar, que eu gosto de dar esse exemplo, que justamente quando eu estava gravando o método Price Trade, que eu estava gravando aqui, ó, olha que top, isso aqui é top, tá no gráfico diário. Cada candle desse, galera, representa um dia. Então vamos prestar atenção aqui no que eu vou ensinar para vocês, tá? Só que assim, figuras, elas... Aqui eu vou ensinar 3 figuras para vocês top, que apareceram no dólar. E eu falava para vocês lá no Instagram, ó, o dólar vai cair, tal, isso, aquilo, ó, o dólar vai subir e tal. Mostrando, tendo base nessas figuras, que isso aqui foi lindo. Isso aqui tinha que pegar e colocar no livro. Primeira figura que o dólar fez aqui, ó, lembrando, isso aqui seria para swing trade, não é para operar day trade. Mas, que eu disse, você vai achar do day trade, você vai achar figuras do swing trade operando no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 2, 5, 10, 15, 20. Porém, nos tempos gráficos menores, para day trade, você vai do gráfico de 1 minuto, você vai achar mais figuras do que vai achar no de 2, no de 5. Isso é fato. Para swing trade, do gráfico de 1 hora, você vai achar mais do que você vai achar no gráfico diário. Porém, eu gosto do diário, que ele é mais assertivo para swing trade, certo? Então o ativo ele faz um triângulo. O que é o triângulo? O triângulo é uma indecisão do preço. Veja que antes o preço aqui está subindo. Ele está subindo, certo? Depois ele para de romper topo e vem para baixo. Ele fica preso entre essa perna aqui, tá? Aí ele se afunila, ele não consegue mais romper topo, não consegue mais romper fundo. E o que ele faz? Um triângulo, tá? Topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo e rompe essa linha aqui. Essa linha a gente pode chamar de LTA? Não, ele é uma linha de referência para a formação de figura, certo? Ela é uma linha de referência para a formação de figura. Popularmente a gente vai chamar ela de LTA, mas ela não é de fato uma LTA, porque uma LTA ela é composta pelo N, o famoso N, tá? Entende isso, ó? Aqui houve rompimento de topo. No triângulo não houve rompimento de topo, não houve rompimento de fundo. Ele vai o que? Se estreitando, se afunilando, se afunilando. Então, essa linha não é uma verdadeira LTA, ok? Mas é uma linha de referência para a gente desenhar a figura. Entrada aqui no rompimento, e o que a gente faz? Projeta, a partir desse rompimento, a gente projeta essa perna aqui, ó, essa perna maior do triângulo para baixo. E aqui, olha, ó, por isso que eu falei que esse movimento aqui do dólar foi lindo. Ele faz o triângulo e vai para baixo, tá? Seguindo todas as especificações, simetria, esse triângulo foi lindo do dólar, beleza? Aí, aqui, o que ele faz? Eu vou até apagar o triângulo, mas para simbolizar que ele estava continuando, que ele reverteu a tendência de baixa. O triângulo ele é uma figura de indecisão, para o lado que romper dá para ir, tá? Neste caso, ele estava indo para cima, fez o triângulo e ele foi para baixo. Aí, o que se torna quando ele perde este fundo aqui? Quando ele perde este fundo aqui? Essa linha do triângulo se torna a nossa tendência principal. O que a gente faz? Linha de tendência de baixa. Para simbolizar a continuação da tendência de baixa, ele descansa e faz uma bandeira. O que é a bandeira? Bandeira é uma figura de continuação de tendência. Galera,
Existem mais de 40 padrões que eu ensino tintim por tintim dentro do método Price Trade para você se tornar especialista e saber para onde o gráfico está indo de fato, enxergar não depois que o gráfico aconteceu, mas quando está acontecendo a figura. Aqui, ó, se formou um mastro. O que é um mastro? É uma pancada forte para cima ou para baixo. No nosso exemplo aqui, ó, foi uma pancada para baixo, foi um mastro. Depois ele deu um descanso. Esse descanso foi em forma de um canal. Vocês estão vendo que aqui está desenhado um canal grande? Você lembra que eu falei que figuras aparecem pequenas, aparecem grandes, aparecem de vários tamanhos? Aqui apareceu grande. Aqui o canal foi pequeno, tá? O canal, ele é composto, um canal de alta é composto por uma LTA e a paralela, tá? Primeiro, ó, LTA, depois a paralela, ok? Um canal de baixa, ele é composto por uma LTB e depois a paralela. Vou ensinar vocês a traçarem este canal, ó. Ele está desconfigurado aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a traçar esse canal. Vocês vão unir esse fundo com este fundo aqui, ó. Então, unindo os fundos, eu tenho este parâmetro que eu chamo de LTA. Se eu copio e colo aqui, eu chamei de paralela, ok? Copiei a LTA, joguei aqui em cima no topo. Eu colo aqui para delimitar, para saber aonde o preço pode ir, certo? A partir do momento, ó, ele faz fundo, topo, fundo, topo. Quando ele faz esse outro fundo aqui, vem para cá, aí o que que eu faço? Eu espero ele romper. O topo. Rompe o topo aqui, beleza. Aí sim formou o N, tá? Eu desconsidero este topo aqui, eu considero este agora, tá? Isso aqui foi um movimento só. Porque aquele travou, não rompeu o fundo, nem nada. Então, ele faz isso aqui, rompe o topo. O que que eu faço? Rapidamente, eu pego essa LTA, colo aqui em cima. Aí eu vejo se o preço vai fazer o que? Respeitar. O que que é respeitar? Respeitar, ele pode deixar pavio, tá? Não tem problema. O que ele não pode é fechar fora. Se ele fecha fora, desconfigurou o canal. Beleza? Desconfigurou o canal, eu não opero, não considero isso mais como canal. Como ele só deixou pavio, eu considero como canal. Então beleza. Aqui se ele me dá compra, eu compro. Ok? Como ele me deu aqui, eu comprei dólar na época. Que padrão foi esse? Olha só, agora eu já estou avançando, eu estou colocando padrão de candle dentro de figura de mercado, ok? Tocando aqui na LTA, ele me deu um padrão de Harambe de alta. Ele fez o bebê aqui dentro da barriga da mãe, certo? Então Harambe de alta. Não vou chamar de bebê, senão vai confundir com o padrão bebê abandonado. Esquece o bebê abandonado, tá? Pouco você vai utilizar ele, mas eu ensino dentro do método Price Trade, beleza? Compra aqui, você viu que o padrão de candle funciona? Compra aqui, pelo menos uma venda aqui, que é replicar a amplitude do padrão, ó, a partir do rompimento para cima, que nem eu ensinei para vocês, tá? Esse curso gratuito já tá valendo muito, porque olha o tanto de informação que eu tô dando para vocês, galera. É treinar, é ver esse vídeo de novo, é entrar para dentro do método Price Trade para você aprender mais, beleza? Tranquilo. Mostrei padrão funcionando, mostrei padrão não funcionando ao vivo, não, porque padrão ele vai funcionar 70%, 80% das vezes, 90% se você tem uma boa leitura de contexto de mercado, que é isso que eu ensino lá dentro do método Price Trade, você lê o contexto, certo? Voltando aqui, ensinei canal, né? Se eu copiar isso daqui, ó, vou copiar e vou jogar aqui em cima, vou dar um zoom e você vê que respeitou, não respeitou? O preço não fechou fora. Então isso aqui é um canal. O canal, quando eu tenho um mastro, o que que eu faço? Eu replico o canal para baixo no rompimento? Não, eu replico o mastro. E você vê que essa amplitude, ó, qual era o trade a se fazer aqui? Vem daqui, stop aqui acima do último topo, e a sair daqui uma operação mais de 1 para 1 aí, onde você, sei lá, arrisca 100. O que que é a operação 1 para 1?
é você arriscar 100 para ganhar 100, que é uma operação 2 para 1. Você arriscou 100, mas seu retorno é o dobro, é 200, ok? Basicamente é isso, tá? O canal que eu gosto de operar é ele perder um canal para cima, ele perder ele para baixo, e aí eu vendo pelo menos para replicar essa amplitude. Se essa amplitude do canal aqui entre a LTA e a paralela for de 500 pontos, eu pego e faço um trade de 500 pontos na venda aqui para baixo, ok? Agora, se esse canal ele rompe para cima, eu não compro, porque eu entendo que um canal de alta ele é obrigado a romper para baixo. Se ele rompe para cima, o preço está super comprado, está comprado além do que o normal, certo? Então eu não faço nada se ele rompe para cima. O que eu posso fazer é acompanhar a formação de outra figura, que aí é uma figura muito avançada que eu levaria muito tempo para explicar para vocês, mas eu ensinei dentro do método Price Trade, que é uma figura avançada, que é o Bump and Run Reversal, que é uma figura composta por duas figuras ou mais, tá? Não tem padrão de candle. O padrão de candle, ele pode ser composto por um candle, 2 candles, 3 candles, ok? Figura de mercado pode ser composta por duas figuras também, não tem problema, que é o caso do Bumper Reversal, certo? Que é o caso da flâmula, que é o caso da bandeira, porque o mastro mais o canal se forma uma bandeira, o mastro mais um triângulo se forma uma flâmula. E tem outras figuras, tem sinais dos cães, tem um monte de figuras que eu quero ensinar para vocês dentro do método Price Trade. Essa aula gratuita aqui, espero ter te ajudado muito, ter acendido uma luz para você que quer operar o Price Action limpo. Claro, igual eu mostrei para vocês, vamos voltar pro mini índice, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se aparece alguma coisa aqui que dá para mostrar para vocês, tá? Ó, a gente fazer uma leitura. Olha o inside candle, galera. Olha o inside candle. É lógico que esse inside candle para você fazer um scalp ele não tá muito bom, mas ó, você lembra que eu falei que ele perdendo a mínima que é venda, ó, perdeu a mínima, veio para baixo, pelo menos aí 100 pontos ele veio para baixo, tá? Aqui ó, teve outro inside candle, ok? Galera, ó, compra no inside candle. Esse inside candle ele é top. A maneira de operar certa, tá? Dentro do método Price Trade. Para você conseguir a consistência hoje, para você viver do mercado, para você dominar a análise gráfica, ou, que nem eu aconselho, usar o mercado para uma forma de renda extra. Hoje o mercado é a minha principal. Para você também pode ser sua principal, mas eu aconselho quando você está começando ser a sua fonte de renda extra. Exemplo, você tem o seu trabalho normal, se você é autônomo, melhor ainda, que autônomo tem uma liberdade de tempo, dependendo do que ele faça, então ele pode operar melhor até, né? Agora, se você trabalha numa empresa, eu entro 2 horas da tarde, você pode operar de manhã. Coisa mais linda é essa, porque você tem a sua mente fresca, você tem o seu dinheiro certo para cair todo mês, e aqui você dá um plus. Exemplo, você ganha R$2.000 por mês no seu emprego normal, você opera de manhã ou você opera só na sua hora do almoço, porque as técnicas que eu ensino aqui é para você, quando chegar no mercado, saber o que você está fazendo. Exemplo, se eu tô no mercado, se eu tô trabalhando e tô chegando aqui agora no mercado para operar, eu já faço uma leitura e já vejo o que está acontecendo. O mercado não rompeu fundo, tá? A curto prazo eu já vejo o que está acontecendo. A longo prazo é queda de índice. Mas aqui ele parou de romper fundo, depois ele parou de romper topo, tá? Parou de romper fundo aqui, depois parou de romper topo aqui, tá? Voltou a romper fundinho básico aqui, ok? Então eu posso fazer uma venda aqui agora para pegar poucos pontos, mas eu posso, certo? Eu posso, deu insight e tal. Então, galera, a hora que você entrar no método Price Trade, você vai ver o gráfico de fato como ele é. Ó, fazer uma venda de scalp aqui, ó. Aqui eu não entro comprado no inside, tá? Apesar que ele pode ir, ó, mas ó, eu não entro comprado no inside aqui, ó, justamente por causa disso, porque é uma região vendedora.
É uma região vendedora, galera. Ó, então, tô trabalhando, parei agora, sei lá, para almoçar. Se bem que é 11h15 da manhã, não sei se você almoça esse horário, mas você tem esse tempo livre, ou você é um autônomo. Você entra sabendo o que você tem que fazer no mercado quando você domina a análise gráfica. Ali, ó, pegar um scalpzinho aqui, ó, de pelo menos 100 pontos, que nem eu falei para você, ó, deu 180 pontos para o scalp, você ganharia dinheiro aqui de uma forma rápida. Aí você tem uma renda, sei lá, de 2.000 e você está multiplicando ela, fazendo 4.000 por mês, porque você consegue também pegar R$ 2.000 no mercado por mês, alguma coisa assim. Galera, mas você precisa ter conhecimento. Existem 3 pilares para você dominar de uma vez por todas o trade, o day trade. Que exemplo? Tem um exemplo que eu gosto de dar. Às vezes você não nasceu para fazer day trade, você pode fazer swing trade, mas você precisa ter esse conhecimento gráfico que eu ensino dentro do método Price Trade, tá? Então, entrei no método Price Trade, vou ralar, vou estudar e você vai ter também o meu acompanhamento. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode me questionar e eu vou te auxiliar para você se tornar um especialista em análise gráfica e operar qualquer mercado aí. Você vai dominar de uma vez por todas o gráfico, tá? Saber que a longo prazo ele está para uma baixa, a curto prazo ele está para uma alta e vice-versa. Para onde o mercado está indo, galera? Entra no método Price Trade, não perde mais tempo. Por que você está perdendo tanto tempo assim? A vida é uma só. Se eu não tivesse tomado a decisão, mas que eu tinha um emprego bom, eu larguei o banco para viver de day trade. Eu tinha um emprego bom, eu tinha segurança, tudo. Eu larguei a carreira de bancário para viver de trade, ok? Não existe só o day trade, existe swing trade. Existe você ficar no mercado e não fazer nada, porque não é a hora de você fazer nada, certo? Ou se você tem o conhecimento que eu tenho, saber quando é hora de vender, quando é hora de comprar, enfim. Galera, este mini curso foi para chamar a sua atenção, dizer que é possível sim prever os próximos movimentos do preço através de uma análise simples, clara e objetiva, que nem a gente faz aqui na Price Trade, que nem a gente ensina a fazer. Beleza? Não perde mais tempo, clica no botão de se inscreve, eu te vejo do outro lado, sendo de fato o seu professor. Espero que você tenha gostado dessa aula, certo? Veja, reveja e aprenda bastante. Aprenda bastante. Até a próxima, turma!